Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Irá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Agora 1h mais 13 na Paraíba, estamos de volta recebendo em nossos estúdios o nosso amigo médico Irá Cury. Doutor Irá, muito boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. Muito boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde, Silas, boa tarde especial aqui, ó, Pedro Pereira, na bancada do Jornal do Meio Dia da Campina FM. Mandar um abraço especial para você, rádio ouvinte, que está aí nas ondas da Campina FM, aqui em quase toda a Paraíba, interior do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. E você que está aí nas redes sociais, especialmente o meu Instagram, o @drIrapb, você que vai ver essa live aí em outro momento, né? Pode ser de noite, de dia, enfim, de madrugada, que ela vai ficar guardada. E, Lenildo Ferreira, como entramos agora no mês de setembro, a gente vai falar sobre a importância do Setembro Amarelo, que é a prevenção, é o mês de prevenção daquela atitude que as pessoas atentarem contra a própria vida, né? Então, a gente vai iniciar, vamos dizer assim, uma série, né? Eu vou falar em outro programa sobre mais alguns dados. E esse mês a gente vai discutir sinais de alerta, ações de prevenção, né, e como somar nesse movimento tão importante. Então, é importante a gente falar da origem de como começou o Setembro Amarelo, que foi um movimento iniciado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a gente tem, Lenildo, o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial de Prevenção a esse ato de algumas pessoas que atentam, né, e tiram a própria vida. Como simbolismo da campanha, Pedro e ouvintes, iluminar locais públicos de amarelo, promover discussões, que é isso que a gente está fazendo aqui, e alertar sobre a importância do tema. E é importante a gente trazer nesse momento alguns dados. Boa tarde, Amanda, Rebeca, Cury, Lenildo, que está aí na audiência, Neto Costa, várias pessoas que nos ouvem através das ondas da Campina FM, né? Muitos colegas dão feedback, Lenildo, positivo, né? O pessoal lá do Hospital Universitário Alcides Carneiro, do ProSangue, o pessoal da FAP também dá muito feedback, da Santa Clara, as meninas lá nos escutam bastante, mandam um abraço para você. E a estimativa anual, isso aqui eu vou trazer para vocês dados nacionais recentes, né? Que aproximadamente 14 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil. Se você trazer isso em estatística, Pedro, são 38 por dia. Fora aqueles números que a gente vê aqui constantemente, o pessoal da rádio traz, que é os dados todo final de semana, né? Quando o pessoal traz esses números, que é a violência autoprovocada, né? Que são números alarmantes. É a segunda causa de falecimento entre adolescentes dos 15 aos 19 anos. Gente, e algumas pessoas aí podem até estar achando estranho alguns termos que eu estou trazendo aqui, porque as redes sociais, elas, vamos dizer assim, elas bloqueiam o alcance das nossas postagens quando a gente fala determinados termos, né? Então, por isso que eu estou falando, escolhendo muito bem, Lenildo, as palavras para falar aqui, né? Então, é a segunda maior causa de falecimento entre adolescentes de 15 a 19 anos, e a quarta entre jovens de 20 a 29 anos. As internações por violência autoprovocada, isso são dados do SUS no nosso país, em 2023 foram cerca de 11.502 casos, 502 internações, nem casos que a pessoa teve que ir para o hospital. São em média 31 por dia. Na última década, Lenildo e ouvintes, houve um aumento de cerca de 25%. E 17% dos brasileiros já pensaram em, vamos dizer assim, se deletar, e 4,8% já elaboraram algum plano bem estabelecido para tentar dar fim à própria vida. Aqui na Paraíba, a Paraíba é um dos 12 estados com maior taxa, são cerca de 9,11, né, pessoas que tiram a própria vida a cada 100 mil habitantes, isso no ano de 2023. Ela é acima da média nacional, que é 8,08 a cada 100 mil habitantes. Então, em 2024, ano passado, a gente teve 379
casos de pessoas que tiraram a própria vida, uma alta de 4,7% em relação a 2023, que teve 362 casos, né? Entre esses casos, 287 foram homens e cerca de 92 casos foram de mulheres. Então, existe também um estudo de tendências com relação a essa situação, para vocês terem ideia da dimensão do problema. Mandar um abraço para Humberto Joubert, que é nosso delegado do CRM lá na região de Patos. Humberto, um abração para você. O estudo de tendências de 2012 a 2022, houve um aumento significativo dos coeficientes de pessoas que puseram fim à própria vida, especialmente durante a pandemia, onde houve 2.549 casos no período, com predominância masculina de 78,7%. A faixa etária entre 30 a 56 anos e 84,7% de todos os casos foram entre pessoas pardas. Inclusive, houve registro de dois falecimentos de crianças menores de 10 anos. Né? Então, a importância da comunicação responsável, a gente aqui está num ambiente de comunicação extremamente responsável, que é aqui o Jornal do Meio Dia da Campina FM, no programa Saúde em Dia. A comunicação sobre essas situações, ela deve ser cuidadosa, ela deve ser baseada em evidências, que é uns dados aqui que eu estou trazendo, evitar sensacionalismo, evitar exposições indevidas e também divulgações de métodos e imagens sensíveis. É por isso que eu estou trazendo, ouvinte, para que você que ainda não entendeu os termos que eu estou utilizando, essa temática do Setembro Amarelo com essa linguagem, vamos dizer assim, né? Isso que eu estou trazendo para vocês. E com relação à questão de quem ajuda, né? E quem ajuda nessa situação, Lenildo Ferreira, Pedro, Silas e ouvintes. A gente traz como destaque o nosso Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que ele oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, tanto presencial como remoto, através do telefone 188. Né? Aqui a Campina Grande FM mesmo tem uma propaganda que passa de maneira frequente falando sobre o Centro de Valorização da Vida. Tem mais de 120 pontos no Brasil e cerca de 3.400 voluntários. Então, essas campanhas como a do Setembro Amarelo, né, mais uma cor, né, os nossos meses coloridos, ela atua para incentivar essas conversas sensíveis e também o apoio social. Lenildo e ouvintes, agora eu vou trazer uma situação que são sinais de alerta e como agir. Né? Sinais de alerta e como agir. Os sinais comuns, eles incluem desde a perda do interesse por atividades, o isolamento social, a fala sobre desesperança, entre outros, e o que deve ser feito é encorajar a escuta ativa. Olha só, você está achando que seu familiar, o seu parente está com algum comportamento estranho, está se isolando, chama a pessoa para tomar um café, não dentro da própria casa, que às vezes ali pode ser um fator assim que ela vai inibir a pessoa dentro da sua casa. Chama para tomar um café, tá certo? Chama para ir lá num desses pontos ali do centro de Campina, entendeu? Algum ambiente agradável. Você ter um encorajamento da escuta ativa, você ter cuidado com algumas expressões quando você for falar, para justamente não espantar a pessoa. Ela pode até ser que ela possa se abrir com você, mas de repente você utiliza elementos na fala e vai espantar. Né? Encaminhar, assim, se for o caso, para um apoio psicológico ou mesmo psiquiátrico, e pedir para que a pessoa mantenha um contato com o Centro de Valorização da Vida através do número 188. Tá? Reforçar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse ato das pessoas que retiram a própria vida, ela é evitável em até 90% dos casos, tá certo? E se você ou alguém que você conhece está em sofrimento, busque ajuda, certo? Ligue para o CVV, faça uma escutativa, o CVV através do 188, procure um profissional de saúde, tá certo? E eu incentivo fortemente as pessoas a participarem de ações dentro da campanha do Setembro Amarelo. Né? Geralmente a Câmara Municipal aqui de Campina Grande faz um evento muito bonito. Eu fui ano passado, Lenildo, eu achei bem marcante. Eu fui de uma maneira despretensiosa, né? Representando o CRM, né? Na função de delegado, e realmente eu ouvi coisas ali muito interessantes. O que se falou ali na Câmara Municipal ano passado, eu fiquei realmente tocado,
né, com os casos lá que foram mostrados, pessoas que, às vezes, algumas daquelas não deram nenhum indício, né, de que ia praticar o ato e aconteceu. Então, fiquem atentos, observem as pessoas que estão ao redor da sua casa, porque o que a gente vê hoje, Silas e ouvintes, as pessoas estão na mesa de jantar, na mesa do almoço, de café, enfim, cada um com o celular na mão, ninguém olha na cara do outro, e ninguém troca uma palavra, não pergunta como foi seu dia, como é que está seu trabalho, você está bem. Você pediu desculpa já por alguma coisa que você fez durante o dia para aquela pessoa, às vezes você teve uma atitude rude, enfim, e não pediu desculpa, né? Tantos problemas no nosso trabalho, de convivência, no nosso dia a dia, eles poderiam ser resolvidos se você chegasse para a pessoa e dizer, olha, Lenildo Ferreira, me desculpe aí por aquela situação que eu te disse aí, não era realmente minha intenção, não estava num dia bom. O quanto de coisas não seria resolvido com isso. Então, Lenildo, eu estou notando você meio chateado, Pedro, você está meio assim, para baixo. O que foi que aconteceu, cara? Vamos tomar ali um café para a gente discutir essa situação? Ô, Iraí, a importância de evitar aqueles chavões, inclusive de julgamento, que ainda são muito comuns, a história assim, isso é falta de Deus, isso é falta de fé. É importante não fazer esse tipo de pré-julgamento, esse tipo de julgamento das pessoas? Olha, independente da posição religiosa da pessoa, até pelas questões que são colocadas na campanha, essa é uma maneira assim que não é muito boa de você abordar. Né? Às vezes a pessoa, quantas vezes não já ouviu falar aqui, a gente tem semanalmente exemplos de pessoas religiosas, né, até padres, e vem na imprensa dizer que está com quadro grave de depressão, entendeu? Que já pensou em cometer um evento, uma violência autoprovocada, não é isso? A gente escuta isso quase semanalmente, então isso é independente disso. Eu creio que abordar por esse lado não vai ajudar a pessoa. Eu creio que uma conversa sincera, escolha um ambiente que dê para falar sobre isso, onde a pessoa possa se abrir para você, entendeu? E você possa manter uma conversa franca, porque às vezes as pessoas precisam o quê? De conversa, de escutativa, de saber o que é que está se passando, entendeu? Então isso é uma coisa que vai acontecer aí com vocês, aí na casa de vocês, entendeu? Vocês notar o parente de vocês, às vezes mais calado, mais quieto, não está mais conversando como antes, entendeu? Procure conversar com essa pessoa, saiba o que é que está acontecendo, né? Exato. Doutor Uira, deixa eu fazer um questionamento, Silas, pois não. porque me chamou muita atenção quando o senhor estava passando as estatísticas. Sim. Por que tantos casos a mais nessa estatística com relação a homens? Porque a grande maioria dos casos desse tipo de incidente envolve homem. É porque o homem se preocupa menos com sua saúde mental? Também, Silas, essa sua pergunta é muito pertinente. Tem esse fator também. Os homens, em geral, eles se preocupam muito menos com a saúde do que as mulheres, em geral. Isso aí não é só saúde mental, não. É a saúde física, é tudo. Os homens, realmente, eles vão muito pouco ao médico, entendeu? Muitas vezes vem praticamente trazido à força para o médico para fazer exame, às vezes exame de sangue, entendeu? Você, com certeza, todos os ouvintes aí que estão me ouvindo, tem algum exemplo desse em casa. Não é exatamente um exemplo, né? Mas tem uma pessoa que possa servir aí para, vamos dizer assim, para uma amostra, vamos dizer assim, como amostra, né, disso aí. Tem também alguns elementos hormonais, eu acho que a própria testosterona, né, que a gente tem, ela favorece a essa questão de uma violência tanto autoprovocada, como também a violência de uma maneira geral, tá certo? Fatores culturais da nossa população, a nossa população masculina aqui do Brasil, ela tem uma tendência a ser autonegligente, né, com questões de saúde, tá certo? De uma maneira geral, tá? Então, é uma coisa que a gente sempre alerta, as pessoas dizem, não, isso comigo, essa doença comigo não acontece. Ou então, eu não me opero. Às vezes a gente recebe paciente no consultório que diz isso. Eu tô com isso, se é de operar, eu não me opero, entendeu? Ninguém me opera, né? E com saúde emocional, que é mais difícil que a pessoa se abra. Às vezes a pessoa está lá com a companheira há décadas e não se abre para ela, não conversa. Então você imagine numa situação de saúde mental, né, como essa que a gente está tratando. Você dizer assim, fulano, você precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, entendeu? O cara vai dizer logo assim, tu tá achando que eu tô doido, é? Doutor, inclusive, Esse é que é o problema. Também um certo fazer. preconceito com relação a isso. Em relação a isso, que o senhor acabou de citar, ainda tem muito esse preconceito na busca de ajuda psicológica. Achar que o cabo é fraco. Achar que é fraco, achar que, vou até usar o termo que o doutor usou,
achar que tá doido, que não precisa não tem Deus, tratamento de doido ou que não tem Deus. Ainda existe esse preconceito na busca por essa questão da melhora da saúde mental com profissionais? Isso é fato, e os números que a gente traz aqui, eles mostram essa realidade, né, dos homens, né, que a gente está falando aqui. Eles não procuram por preconceito, dizem que essa doença não me atinge, entendeu? Isso aí não é comigo. Ou então chega alguém, um amigo, né, isso é frescura, né? Você está com frescura, isso é besteira. Então, assim, isso não é a forma de você ajudar uma pessoa que às vezes está passando por um problema. E nós, homens, temos a tendência de guardar muitas coisas, né? A gente guarda aquele sofrimento, a gente, vamos dizer assim, internaliza aquilo ali e às vezes acaba que a pessoa vai fazer uma violência autoprovocada. Entendeu? Um belo dia acontece isso. E nós, homens, utilizamos métodos que são mais chocantes, né? Vamos dizer assim. De maneira quanto mais isso, quando a gente vê esses casos aqui, que isso eu posso trazer numa outra entrevista, né, alguma questão com relação a isso, mas são situações que são mais, causam mais choque, né, nas pessoas que acompanham. Olha, Irá, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Hulk, o Gari de Alagoa Nova, que está na audiência do programa, e também o professor Vicemário Simões, também acompanhando o programa. Um grande abraço para o professor Vicemário. Um abraço para o nosso professor Vicemário, nosso gerente de administrativo lá do HUAC. Mandar um abraço para o Gari. Eu vou dizer um negócio aqui a vocês que não é muito popular nos tempos que nós estamos vivendo, mas sobre esse aspecto aí que vocês suscitaram da discussão sobre os homens. O mundo pode mudar o quanto quiser. A sociedade pode mudar a forma como maquia a realidade das coisas o quanto quiser. Fazer a evolução do que quiser, mas essas pseudo-mudanças ou até mesmo mudanças de fato que ocorram na sociedade, que alterem de certa forma os papéis que cada indivíduo ocupa na sociedade, a partir da sua própria formação, da sua própria natureza, do seu próprio gênero, mas nada disso muda a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é o seguinte: o indivíduo, o homem, ele precisa carregar alguns fardos que ele leva no dia a dia e que ele não vai ter a mesma abertura, como disse Irá, muitas vezes para expor o que ele está enfrentando, a dureza do que ele está enfrentando, e nada, por mais evoluída que seja, entre aspas, a sociedade, muda isso. Isso desde muito cedo. Desde muito cedo, da cultura que se impõe sobre o homem, de ser forte sobre qualquer circunstância. A gente está falando de homem de verdade, e isso independe, inclusive, de opção sexual ou coisa do tipo, mas essa geração, a gente está criando uma geração que está se dividida em dois indivíduos. O homem desconstruído, que é o homem de cristal, essa geração atual que quebra por qualquer coisa e se trincou e acabou. O homem que não pode ser homem, né? O homem que é tóxico, você ser homem, ou então o homem que, não sendo dessa geração, é aquele homem que tem que carregar o fardo das responsabilidades sem poder jamais expressar sequer os seus próprios sentimentos. E em ambos os casos o indivíduo ele se desconstrói e ele padece, porque de um lado você tem um indivíduo que é emocional demais, dessa sociedade que vê no perfil masculino uma toxicidade, ou então... Qualquer traço de masculinidade é visto por alguns grupelhos, vamos dizer assim, como tóxicos. Né? Ultrapassado. Coisa tóxica, isso é uma coisa antiga, velha. Isso não existe. Aí você tem de um outro lado o indivíduo que ele carrega o fardo das suas responsabilidades e obrigações. E só tem o ônus, né? Exatamente. E sem poder, inclusive pela própria composição, tratar sobre os problemas que ele vai acabando projetando para dentro de si. E o pior, que às vezes você vê uma pessoa vai e vamos dizer assim, desabafa, você pode ver assim os comentários lá, vai ter um monte de shaming, né, que é o ato de querer envergonhar aquela pessoa. A pessoa vai lá com um comentário para tentar envergonhar uma pessoa que estava lá fazendo um desabafo. Só para concluir, Silas, para passar a bola para você, porque é o seguinte, olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode mudar o que mudar, mas o homem é aquele que faz de tudo para defender e proteger e resguardar e prover a sua família.
Eu não estou dizendo que a mulher não lute, não dê a vida, pelo contrário, pela sua família. Uma mãe é quase que por uma espécie de natureza, ela dá literalmente a vida, inclusive pelo filho. Mas a gente vive uma sociedade, como a gente já tratou algumas vezes, que no Dia das Mães é aquela festa. Quando é no Dia dos Pais é um processo de ataque. É um processo de ataque, é diminuir o pai. A forma como isso é abordado é desconstruindo a figura do homem, porque a sociedade contemporânea quer criar a figura do homem que ele não é necessário. Porque a ideia, inclusive, é que a figura masculina no mundo de hoje não é mais necessária. Nem precisava. Teve uma propaganda do Bombril, muitos anos atrás, que tratava o homem como se fosse um imbecil. O homem é um imbecil. Aí tem toda essa construção da sociedade. Agora o homem que é homem, eu não estou falando de macho, não. Você vê isso, Lenito, pelos próprios meios de comunicação aí, de massa. Exatamente. Né? Onde a figura paterna, inclusive, é visto... Pode ver aí, vários filmes de cinema, séries, novelas, o homem, a figura paterna, ele é visto como bobalhão. É uma figura patética. É aquela figura patética. É aquela figura comédia, entendeu? Que agora eu digo a você, sério, né? Aconteça o que acontecer. Como eu disse, o mundo pode mudar o que for. Mas o homem tem um papel extremamente essencial na família e na sociedade. E, inclusive, se ele não cumpre esse papel, ele pode ser até macho, mas ele deixa de ser homem. Porque o homem que não cuida da sua família, que não mata e morre pela sua família, que não está disposto a qualquer circunstância para proteger, inclusive, a sua família, esse camarada ele pode até ser macho, porque macho, até cachorro é, mas homem ele não é. Então o desafio é muito grande. E aí você tem essas situações, por exemplo, de desafios emocionais e psicológicos, que se tornam uma pressão extremas e é preciso que as pessoas procurem ajuda. Então você... Principalmente homem, já que está nessas estatísticas aqui com um quadro bem significativo, quase 80% de predominância masculina, especialmente você aí na faixa etária entre os 30 a 56 anos, procure ajuda, procure um amigo para conversar sobre a situação, porque às vezes a pressão realmente é muito grande do dia a dia, tá certo? Para você desabafar e para que você não chegue a um ato desse extremo. Se você não tiver ninguém para desabafar, ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, 188. A gente tem mais de 3.400 voluntários no Brasil que estão dispostos a te ouvir, te orientar. Procure ajuda psicológica, procure ajuda psiquiátrica, procure um profissional de saúde que você possa conversar sobre o assunto, porque como eu disse aqui, pela Organização Mundial de Saúde, 90% desses episódios, eles são evitáveis. Então, o segredo é procurar ajuda. Lenildo, a gente recebeu aqui através do WhatsApp um relato muito forte da nossa ouvinte, Ariane, o nome da nossa ouvinte. Inclusive eu pedi permissão a ela para poder citar o caso no ar. Ela diz o seguinte: boa tarde, esse assunto é muito importante. Minha mãe tentou suicídio há um mês. Ela tem 75 anos e simplesmente depois ela disse que não servia mais para nada. Tomou todos os comprimidos que tinha em casa. Hoje ela sobreviveu, mas precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ela sempre teve uma vida ativa e hoje, por questão de saúde, quase não tem mobilidade. É um outro aspecto importantíssimo, Ira, que eu também acho que vale o seu registro, que é a importância da preocupação com os idosos, com as pessoas de idade mais avançada, que acabam, por exemplo, como tivemos aqui essa situação citada pela nossa ouvinte, a Ariane, praticando situações extremas como essa por se sentirem incapazes, por se sentirem um fardo. Questões culturais da nossa sociedade, né? Onde o idoso ele é visto como um fardo. Né? Diferentes sociedades orientais, onde o idoso ele é venerado, né? Onde o idoso ele é valorizado, mas aqui na nossa sociedade ocidental o idoso é visto como um fardo. Né, como uma coisa que a se carregar ali, como aquela situação inútil, uma pessoa que tanto contribuiu com a sociedade para o desenvolvimento daquela família, né, e de repente ali está visto como que não tem serventia. Então é preciso prestar atenção no comportamento dos idosos. Muitas vezes estão precisando de ajuda, estão precisando de uma conversa, estão precisando de apoio terapêutico, tá certo? E de valorização. Então valoriza aquele idoso que você tem em casa, que um dia ele contribuiu muito para a sua família, para que você chegasse até onde você chegou. Teve uma pessoa ali que antes batalhou muito por você, tá certo? Então, é isso e, assim, não é que a pessoa... E outra coisa, também o idoso às vezes sofre, até por causa de doenças crônicas, de uma perda gradual da autonomia, isso mexe muito com a cabeça deles. Então, é preciso prestar atenção, faça adaptações na sua casa, um banheiro adaptado, tá certo? A gente já falou disso aqui, né? Que é uma questão também, uma epidemia, né? Queda em idosos. Se você for no hospital agora de urgência e emergência da cidade, você vai ver como isso é relevante, como
piora ainda mais a autonomia deles, também o quadro de saúde mental dessas pessoas. Bom, a gente vai ter o mês de setembro para tratar de outros aspectos e esse tema ele é extremamente essencial porque as pessoas precisam de fato compreender e entender que a gente está falando aqui que a questão mental é uma questão que requer tratamento, não é fraqueza, não é falta de fé, não é frescura, não é mimimi. É uma questão de saúde e como tudo que você tem, se você tem um problema cardíaco, você tem pressão alta, você toma medicamentos, você tem diabetes, você toma um remédio, você quebra uma perna, você vai buscar tratamento. A gente precisa buscar tratamento também para as doenças, as enfermidades da mente. 13h38, Irá, muito obrigado. Muito obrigado, até o próximo programa. Mandar um beijo, claro, para Débora, para Pedro, para Davi, para Lucas, lá que só está mamando, né? Uma fase muito difícil a de Lucas, mas é isso aí. Um grande abraço a vocês, até o próximo. Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Irá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo de O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.